Acredito nos dons de línguas, sim, acredito nos dons de línguas, tá? Só que eu não acredito nesse negócio de... Não. Língua enrolada, não. Você abre Atos capítulo 2, o que, que você tem lá? Você tem 18 nações diferentes. Vamos lá para Atos 2? Vamos lá para Atos 2? Vamos para Atos 2? Atos, capítulo 2, versículo 19. Deixa eu ver aqui. Aqui. Em Jerusalém, estando habitando os judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Eles quem? Os apóstolos, que eram judeus. E todos pasmavam e se maravilhavam uns dos outros. Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua? Então, a língua que era falada era uma língua entendível. Os apóstolos estavam falando, galileus, e eles estavam vindo. Partos, medos, elamitas, que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto ao Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas das grandezas de Deus. Se você pegar todos esses povos aqui que foi mencionado no capítulo 2, dão 19 povos. Ah, mas lá em Coríntios 14, lá em 1 Coríntios 14, tem uma 1 Coríntios 14, né? Porque o que fala em língua desconhecida, né? No caso aqui desconhecida, a palavra no original grego desconhecido ou estranha não está. Só tem o termo língua. Não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Aqui, ó, dom de línguas. Cara, lê o capítulo inteiro. Ele fala que o dom de profecia é maior do que o que fala em línguas. Outro detalhe, o dom de línguas ele se manifesta em Atos 2. Por quê? Porque você tem povos de várias denominações, vários povos lá, de vários judeus de vários povos lá, e eles ouvem falar na sua própria língua. Então, você tem vários povos, o dom de línguas aparece. Aqui em Corinto era uma cidade portuária. O que é uma cidade portuária? Vamos pôr aqui Corinto, nos tempos de Roma. Eu quero imagem. Vamos pegar aqui. Corinto. Corinto, olha aqui. Isso aqui é Palestina. Isso aqui são as igrejas do Apocalipse. Aqui fica o Egito, aqui fica Roma, aqui fica a Macedônia. Corinto ficava bem no meio do caminho. Então era uma cidade portuária que recebia povos de diversas nações, povos de diversas línguas. Então, quando você tem Paulo escrevendo Coríntios 14, ele está escrevendo para uma igreja que tinha gente que falava copta, gente que falava latim, hebraico, aramaico, grego, né? Falava qualquer outro idioma parto. Então, quando Paulo ele vai escrever 1 Coríntios, quando ele vai escrever 1 Coríntios, ele está organizando o culto. E ele está falando, olha, inclusive quando você pega aqui, por exemplo, ele fala assim, por exemplo, tanta espécie de voz no mundo e nenhuma delas é sem significação. Se eu ignorar o sentido da voz, eu serei bárbaro para aquele que falo, e aquele que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejar ser espirituais, procurai abundar neles, na edificação da igreja. Por isso que o que fala em língua, ore para que possa interpretar. Porque se orar em língua, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Orarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, aí ele vai falar assim, todavia dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que todos vós.
Que línguas são essas? Línguas conhecidas. Então você pega Atos, você pega Coríntios e por aí vai, né? Você pega Mateus, Marcos 16 e 17, o que pode ser? Falarão novas línguas. Você vai no grego lá, é kainós. É uma língua nova, não no sentido de uma nova na sua origem, mas nova para quem fala, né? Beleza? Então é isso aí, tá? Então, ponto. Então eu acredito no dom de línguas. Eu acredito no dom de línguas, tá? Eu acredito que existe, acontece. Eu vi um cara passar por isso. O cara era um angolano fazendo teologia. E aí ele foi jogado para fazer trabalho ministerial, né, como parte da faculdade, numa cidade que só tinha alemão. Então imagina, um pretinho no meio do onde só tem alemão. O que aconteceu? Ele chegou lá, começou a falar em português, todo mundo lá falava em alemão, na cidade, aqui no Brasil. E ele, pá, e nada. Aí nos últimos dias ele pediu pro senhor, aí ele chegou no meio da cidade e começou a conversar com o pessoal. Os caras, o que é isso? Preto falando alemão? E o cara começou a falar alemão. O neguinho angolano começou a falar alemão com os alemão. E aí, o que acontece? Ele deixou um bom testemunho, pregou o evangelho lá, pá, e voltou. Isso tem vídeo, cara. Tem vídeo desse maluco aqui, ó. O duro que é assim, eu vou ter que entrar numa seara muito grande, que é aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Michelson Borges. Aqui, ó. Esse cara aqui. Eu já vi esse angolano na igreja. Eu frequentava a igreja que ele. Tá vendo esse cara aqui, ó? Aqui, ó, Wilson Rabelo, né? O negro que fala alemão, o verdadeiro dom de línguas. Aí, esse carinha aqui, eu vi ele pregar, velho. Eu vi ele pregar na minha igreja. Porque eu era da Central de Maringá e ele volta e meia pregava lá, porque ele era teologando, né? Então é isso aí. Eu creio no dom de língua sim, sou continuista, mas assim, não é todo mundo que tem. Todo mundo nesse tempo todo que eu tô na igreja, esse é o único cara que falou isso. E por aí vai. Fechou? Tá? Você tava lá, Cauã? Você tava lá, bichão? Já observou nos manuscritos? Manuscritos mais antigos? Final longo de Marcos? Já viu? Tem testemunho, acho que do segundo ou terceiro século, que escreveu o final longo de Marcos. Os manuscritos mais antigos que anulam esse texto, que dizem que não consta, eles são todos do quarto século para frente. Então, sei lá, né? Sei lá, né? Tem um vídeo meu aqui, deixa eu achar aqui. Final longo de Marcos. Aqui, ó. Tem um vídeo meu explicando aqui, ó. Aqui, ó. Final longo de Marcos, consta no original. Videozão top meu, ó. 6 anos. Já gravei. Tá? Beleza? É que assim, temos que entender o seguinte. Beleza, calma. O que temos que entender é o seguinte, Bruno. Eu fico com o que tá na escritura. Eu fico com o que tá na escritura. E dentro da perspectiva de dentro das escrituras, o dom de línguas ele tem uma seguinte função. Qual que é a função do dom de línguas? Você pregar para nações estrangeiras. Você pregar para nações estrangeiras. Eu vou falar em línguas no Brasil, onde todo mundo fala português. Não há necessidade do dom de línguas. Opa, mas eu preciso ir para o Paraguai. Não foi para o Paraguai. Você é o que então, mano? Macumbeiro? Também já pus dinheiro na caixinha do altar. Por exemplo, se eu tiver que ir para o Paraguai, eu não sei, eu não falo espanhol. Eu vou ter que aprender, ou Deus vai me dar o dom de línguas para pregar em espanhol. Eu não sei nada de chinês. Chego na China, Deus me dá o dom e me prepara para falar em chinês. Chega me dá o dom para falar em japonês. Então é isso, tá? É isso. Então o dom de línguas ele tem a função de pregar para pessoas de fora, né? Inclusive o dom de profecia ele é maior que o dom de línguas. Por quê? Porque o dom de profecia você revela coisas
que o dom de línguas não revela. Agora, o dom de línguas, ele traz o evangelho para pessoas que não foram alcançadas. Simples assim.